Ora, olá minha gente, bem-vindos a mais um vídeo, obrigada por estarem aí desse lado. Eu já queria gravar este vídeo com esta temática há algum tempo, já estamos em agosto, isto já era para ter sido em julho, faria sentido, não é? A meio do ano, ou seja, alguns em julho, inícios do segundo semestre, fazer um balanço das leituras do primeiro semestre, mas não foi possível em julho, então estou cá em agosto para falar dos livros mais queridinhos, que eu mais amei ler durante este primeiro semestre, e foram bastantes. E uma ou outra desilusão, uma ou outra que não encheu bem as medidas, mas que felizmente foram muito poucos. Depois da vinheta eu vou falar do meu top de melhores leituras e de piores leituras do ano 2023, do primeiro semestre mais especificamente. Então, vamos começar aqui pelas leituras mais fracas e vou falar só de duas. Porque, de facto, este primeiro semestre teve leituras fantásticas, muitas obras de 4 e de 5 estrelas. Aparentemente eu estou a saber escolher as obras que leio. Porque realmente espero que o segundo semestre seja igual. Muita obra maravilhosa, deliciosa, que me encheu imensas medidas. Mas há aqui uma exceçãozita ou outra, não é? Então, uma obra que eu não gostei mesmo nada, e dei-lhe 2 estrelas no Goodreads, é The Eyes of Darkness. Eu tinha aqui o computador aberto, que é a minha cábula, não é? Para não me esquecer das obras. The Eyes of Darkness, de Dean Koontz, não sei se é assim que se pronuncia, que é um thriller, um livro de mistério, com o seu quê de paranormal, que conta a história de uma criança que desaparece, que supostamente morreu num acidente, uma criança que tinha 7, 8 anos. E a mãe, a criança é filha de pais separados, a mãe tem sempre a ideia, enquanto está a fazer o luto, ela tem a ideia que o filho não morreu. Tem esse pressentimento e ela acha que viu o filho já depois do acidente. E a certa altura começam a aparecer mensagens escritas no quarto da criança a dizer not dead. E ela no início acha que é muito estranho, pensa que se calhar é uma piada de muito mau gosto do ex-marido, ou então foi a senhora da limpeza, acho que a certa altura também desconfia. Enfim, alguém lhe entrou em casa, alguém escreveu aquelas mensagens a dizer not dead. E aquilo começa a criar muita confusão e supostamente nós ficamos ali a achar que a criança se calhar não morreu efetivamente e que a senhora não está simplesmente a passar por um processo de luto muito difícil por ter perdido o único filho que era uma criança. Eu achei a escrita, o enredo, todo o desenvolvimento muito básico, muito forçado. Ela, entretanto, consegue ajuda de um homem pelo qual ela depois acaba por ter ali uma relação amorosa e há ali sexo à mistura, e eu achei aquilo tudo pavoroso e muito estranho. Como é que uma mulher tão pouco tempo, porque tinha feito pouco tempo desde a morte do filho, que está a passar por um processo de luto, era só ela, a vida dela era ela e o filho, como é que ela de repente se apaixona e está ali louca de amores por um homem que acabou de conhecer? Achei aquilo tudo muito estranho. Enfim, ele lá ajuda a tentar descobrir aquele mistério, que a criança está ou não está viva, foi ou não raptada. E pronto, e lá descobrem o que é que se passou, mas eu achei aquilo tudo muito fraquinho, e dei-lhe 2 estrelas no Goodreads. Entretanto, eu fui ler sobre este autor, porque tinha a ideia que ele era muito bom, tinha uma obra vasta e que era muito bom a escrever thrillers e obras de suspense, mistério. E o que eu fiquei a perceber é que, se calhar, esta fraca qualidade que eu identifiquei nesta obra tem a ver com o facto de ser uma das primeiras obras que o autor escreveu. Foi uma das suas primeiras obras, talvez por aí, talvez seja esse motivo de ser mais fraquinha. Depois houve uma desilusão, se calhar alguns de vocês vão ficar surpreendidos, mas de facto é uma obra muito falada, muito lida e como tal muito comentada e que é muito apreciada por muita gente. Portanto, eu tinha expectativas lá em cima, mas não gostei particularmente. Compreendo quem goste, compreendo quem lhe dá 4 ou 5 estrelas, compreendo. Isto é muito pessoal, é uma questão muito pessoal, é uma leitura, a forma como nós interiorizamos ou não esta obra, a forma como a absorvemos, é mesmo muito pessoal. Refiro-me a The Bell Jar, de Sylvia Plath. Não é? Porque quem já leu, se calhar, compreende o que é que eu estou aqui a dizer.
É uma obra muito pessoal sobre uma jovem mulher, uma rapariga que fala em primeira pessoa sobre a sua vida, as coisas mais banais da sua vida, os namoros, as paixões, as relações sexuais, as amizades e inimizades, de uma forma muito coloquial, muito básica, de certa forma, não sei como expressar melhor, e vai demonstrando ao longo da obra problemas de saúde mental, de depressão, tendências suicidas. Ela chega a estar internada por esse motivo e é tudo muito triste, muito lamentável, mas eu não consegui, pela forma como esta personagem fala. Estamos a falar de uma jovem chamada Esther Westwood, se não estou em erro. Deixem-me só aqui ver. Esther Greenwood, assim é que é. Pela forma como ela fala, parece que ela própria não tem empatia, não tem propriamente amor ao próximo, é uma pessoa um bocado fria. Lá está também, provavelmente, devido aos problemas de saúde mental que ela tinha e a depressão em que vivia mergulhada, eu não consegui sentir empatia por ela, eu não consegui torcer por ela. Então esta obra passou-me um bocadinho ao lado e não a senti de uma forma tão forte quanto eu achei que iria sentir, e pensei que ia ficar arrasada com o sofrimento desta personagem, mas não foi propriamente isso que aconteceu. Foi uma desilusão. Se vocês já leram da Bell Jar, em português, A Campanula de Vidro, digam-me alguma coisa nos comentários, porque estou confiante que há pessoas que vão ter opiniões e experiências de leitura muito diferentes da minha. E agora? Ok, estas foram as piores leituras, uma desilusão e outra que não foi propriamente uma desilusão, porque não estava à espera assim que fosse nada, não tinha nenhuma ideia pré-concebida, mas achei que a escrita e o enredo eram muito maus. Estas foram as piores leituras e depois o resto foi até tudo francamente bom. Há algumas leituras medianas, mas a maior parte muito boas. Não vou falar aqui de todas, mas vou dar-vos o top 6. Vamos ver o pódio. Foi muito difícil. A primeira, segunda e terceira obra favoritas, eu acho, foi até fácil conseguir atribuir o primeiro, segundo e o terceiro lugar. Agora, o quarto, e o quinto e o sexto foi muito difícil. Isto foi muito difícil e quase cada uma destas obras podia estar em qualquer um destes lugares, quase, o quarto, o quinto e o sexto. Vou começar pelo sexto, não é? Vamos do sexto até ao primeiro lugar. Em sexto lugar está A History of Loneliness, de John Boyne. Foi a segunda obra que eu li do autor e gostei bastante. Foi uma obra que foi até ali 90 e muito por cento uma obra 4 estrelas muito sólidas, uma história muito bem criada, muito bem construída sobre um homem que vai para padre por influência da mãe, se não estou em erro. Vai para padre, ele parece não ter grande personalidade, não é? Não tem grande opinião sobre as coisas, não é propriamente uma pessoa decidida, ele deixa-se influenciar e acaba por ir para padre porque supostamente é aquilo que deveria fazer. E leva uma vida pacata, sem grandes acontecimentos, e nós vamos acompanhando vários anos da vida deste homem. Em particular, esta obra fala muito da Irlanda e faz muito crítica à Irlanda e aos padres e à igreja irlandeses, que eu acho que é um bocadinho o que se passa um bocadinho por todo o mundo, não é? Aborda a pedofilia e a forma como alguns padres abusam das crianças que as mães confiam, não é? Porque são padres, porque é a igreja, então confiam. E as coisas não correm bem e depois, quem sabe, cala, e ao calar consente, e ao consentir há muitas crianças a crescerem, tornarem-se adultos, a carregarem muito sofrimento ao longo do tempo, dos anos, não é? Ao longo das suas vidas, e esta obra aborda sobretudo isso. O final foi tipo extraordinário. Pensei, meu Deus, o que é isto? John Boyne no seu melhor, foi espetacular mesmo. Tem a sua lição moral, tem a sua crítica social e é uma história belíssima, muito bem escrita, portanto fica em sexto lugar. Depois em quinto, coloquei muito na dúvida, estava muito na dúvida, havia muitas obras que eu podia pôr aqui neste lugar,
mas acabei por optar por Carrie Soto is Back, da Taylor Jenkins Reid. Porque na altura, se não estou em erro, dei-lhe 5 estrelas. Deixem-me só aqui confirmar. Hoje em dia, se calhar com algum distanciamento, talvez fosse um 4, 4,5, mas qualquer uma, 4, 5 estrelas está... Eu acho que está bem, sim, eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads. Porque na altura foi aquilo que eu senti. É uma história... Para mim foi muito envolvente. Eu sei que nem toda a gente partilha da mesma opinião, mas eu gostei imenso. É uma tenista, que foi uma tenista de sucesso durante muitos anos. Ela foi treinada pelo seu pai. Entretanto, os anos vão passando, não é? E ela acaba por se reformar. E ela decide, a certa altura, porque havia uma jovem tenista que estava prestes, se me recordo bem, era isto, ela estava prestes a bater um recorde desta atleta, desta tenista, da Carrie Soto. Estava prestes a bater o recorde dela e ela entende que nem pensar. Ninguém vai bater o meu recorde, eu vou voltar e vou fazer ainda melhor. Tudo bem que os anos já passaram, as pernas já cansam, o corpo não é o mesmo, mas eu vou treinar e vou competir e vou ganhar o torneio, não sei das quantas, e vai ser extraordinário. E a obra toda é o percurso dela a treinar novamente para ser novamente campeã. Ela é uma personagem da qual não é propriamente fácil gostar. Também não é nenhuma personagem queridinha e fofucha e amorosa, não é? Ela é um bocadinho... Tem um bocadinho a mania, porque ela cresceu muito na competição. Eu tenho que ser a melhor e não havia lugar para empatia, não havia lugar para simpatias. Ela vive muito da competição, mesmo depois de sair da competição. Então não é nenhuma queridinha, mas eu gostei imenso dela, eu gostei da garra dela e a personalidade algo ríspida e fria, mas eu gostei. Eu gostei muito desta Carrie Soto. E pronto, e ela regressa, é treinada, entretanto, por um treinador que não é o pai dela. Começa ali a haver problemas entre ela e o pai, e ela é treinada por outro treinador, enfim, pois ela também há ali um envolvimento com um tenista do sexo masculino, etc, etc, e enfim, gostei muito, foi uma obra que me manteve entretida durante bastante tempo, portanto recomendo. Em quarto lugar, já falei aqui no canal desta obra, Uma Herança de Amor. É uma obra de uma escritora espanhola, a Cristina Campos. Foi o primeiro romance da autora espanhola. Gostei imenso, acompanha a vida de duas irmãs muito diferentes. Elas cresceram juntas com o pai e a mãe, uma delas é enviada pelo pai para estudar nos Estados Unidos, um pouco contra a sua vontade, porque ela ainda era jovem, queria se manter a viver com o pai, a viver com a irmã, na sua terra. E muitos anos mais tarde, entretanto, há um afastamento entre elas, porque uma delas casa com um homem, enfim, algo desprezível, e há ali um grande afastamento. Elas têm personalidades também muito distintas. Elas recebem uma herança de amor, e isso aproxima-as. Uma delas tem de viajar para ir ter com a outra, para elas decidirem o que é que fazem com aquela herança, etc. E muita coisa acontece. E nós acompanhamos aqui a reviravolta que a vida destas duas personagens, destas duas irmãs, dá. E é uma história muito bem escrita, muito... que nos toca. Eu senti-me próxima das duas irmãs e da vida delas, e senti empatia para com ambas, embora tenham vidas completamente distintas da minha, não é? Não tem nada a ver com isso. Mas gostei muito da forma como a história está escrita, do enredo, do desenvolvimento, do desenlace, tudo. Gostei muito desta obra. Portanto, fica em quarto lugar, Uma Herança de Amor, Cristina Campos. Agora o pódio. Em terceiro lugar eu tinha que pôr o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Até ao momento das obras que eu li para o meu projeto Um Ano a Ler Essa, esta é a minha obra favorita. Gostei tanto, eu diverti-me tanto com este primo e com a Luísa, a tonta da Luísa, santo Deus. Gostei imenso. Este primo é assim qualquer coisa, é uma peça, é uma personagem extraordinária. A obra está tão bem pensada, tão bem escrita, do princípio ao fim. A parte final também está top. Adorei. Quem ainda não leu esta obra do Essa, recomendo vivamente. Comecem hoje, porque é tão engraçado, é tão giro, é tão divertido. Gostei mesmo muito, e eu estou muito feliz com este projeto de ler mais obras do Eça de Queiroz, e não quero deixar de ler essa quando acabar este projeto.
Faltam 2 obras para acabar oficialmente o projeto, mas eu quero continuar a ler essa de Grosch, estou mesmo a gostar imenso. Mas esta obra, para mim, é extraordinária. Leiam o Primo Basílio. Façam esse favor a vocês. Leiam o Primo Basílio. Depois, em segundo lugar, uma obra da qual ainda não falei aqui, uma leitura muito boa. Muito boa. Em inglês é The Other Einstein, mas eu sei que já está traduzido em Portugal. Deixem-me só aqui dar um olhinho, que eu vou ver qual é que é o título em português. A Mulher de Einstein, e a capa é igual, muito bonita a capa. A Mulher de Einstein está em segundo lugar. Gostei tanto desta obra. Gostei tanto desta história, desta mulher. Esta é uma obra de ficção, mas poderia ser realidade, não é? Nós temos o Einstein, toda a gente sabe quem foi. Albert Einstein, aquele gênio, teoria da relatividade, blá blá blá, mas ele foi casado. Em alguma altura da sua vida ele foi casado e dizem que a sua esposa era uma mulher também muito, muito, muito inteligente. Se calhar até mais inteligente do que ele. Então a história criada pela Marie Benedict gira em torno de esta mulher ter estado na sombra do marido, mas ser um gênio muito superior ao marido. Ela é que lhe deu todas as ferramentas para ele se tornar famoso e premiado conforme foi, porque, enfim, circunstâncias da vida, a criança que ela teve, que adoeceu, que viveu sempre na sombra, a curta vida que teve foi na sombra, depois ela ser esposa, ter sido mãe novamente, ter tido em Albert Einstein um marido muito egoísta, que não tinha grande amor, e que a mantinha forçosamente na sombra e que se aproveitou do conhecimento dela, das ideias dela e que fez carreira às custas da mulher, que também circunstâncias da época e talvez também a sua personalidade, ela acabou por se deixar ficar na sombra e sofrer muito às mãos de um homem algo egoísta, algo não, bastante egoísta, algo vil. Eu senti a dor desta mulher e torci muito por ela e é uma história fantástica, fantástica, fantástica. E é interessante pensarmos que uma parte disto poderá ter sido verdade. E depois, no primeiro lugar do pódio, está The Heart's Invisible Furies, de John Boyne. Eu fiz vídeo de opinião desta obra. É um livraço, não me canso de repetir. É um livro 5 estrelas do princípio ao fim, é um livro grossinho, eu tenho alguns aqui para trás, não o tirei, mas é um livro bastante volumoso, mas vale cada página que ali está, tem o seu lugar, faz falta, não há palha nenhuma. É a história de um homem, Cyril Avery, desde que estava no útero da sua mãe, toda a história da sua vida, tudo o que lhe acontece é interessantíssimo, extremamente bem pensado, bem estruturado, bem escrito. É uma pena não estar ainda editado em Portugal. Eu espero que isso aconteça em breve, porque é uma obra extraordinária mesmo. Eu recomendo a toda a gente, se têm à vontade de ler em inglês, leiam esta obra. Ela ainda é volumosa, convém ter muita vontade a ler. The Heart's Invisible Furies, porque é mesmo uma obra muito, muito bonita, muito bonita. Aborda o quê? A vida na Irlanda, a homossexualidade, casamento, divórcio, a sida, esse grande flagelo, numa altura em que ainda era associado exclusivamente a homossexuais e não havia cura, e as pessoas eram postas para canto, internadas até morrer e deixavam-nas lá a morrer. Toda a gente tinha medo de se chegar perto. Uma mulher jovem que engravida e não sabe quem é o pai, a reação que a família tem, enfim, aborda aqui muitas questões sociais e é uma obra, novamente, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Foi um primeiro lugar inequívoco, foram 5 estrelas sem pensar 2 vezes. Amei e vou recomendar eternamente esta obra. Espero mesmo que seja editada em Portugal em breve. E é isso, é o meu pódio.
Portanto, The Heart's Invisible Force em primeiro lugar. The Other Einstein, Marie Benedict, ou a mulher de Einstein, com uma capa lindíssima. Em segundo lugar, O Primo Basílio, do Essa de Queiroz. Uma Herança de Amor, de Cristina Campos. Em quinto, Carrie Soto is Back, de Taylor Jenkins Reid. E A History of Loneliness, também do John Boyne. O Sr. John Boyne sabe escrever grandes histórias. E depois eu comecei a olhar para o resto das obras que tinha lido e tinha ali tanta coisa boa. Eu pensei, pá, as histórias também tenho que falar brevemente de algumas delas, não é? Então, sem qualquer ordem de preferência, eu apontei aqui 4 títulos de 4 obras que eu também gostei muito de ler, também foram leituras muito prazerosas que eu recomendo. Do 7º ao 10º lugar, mas sem qualquer ordem, ok? Do 7º ao 10º lugar, sem qualquer ordem. Esta obra eu nunca falei aqui no canal. This Time Tomorrow, da Emma Straub, ou Strauss. A obra em português chama-se Amanhã é Esta Hora. A história de uma mulher que, quando o namorado a pede em casamento, ela acaba a relação, porque não havia ali sentimentos que para ela justificassem continuar com a relação. Ela não tem filhos, é uma mulher algo solitária. Ela cresceu com o pai, foi criada pelo pai, o pai está extremamente doente. E há muita vida dela a visitar o pai, a desejar que o pai se recupere, e depois acontecem aqui coisas que ela acaba por... Há aqui viagem no tempo. E ela volta atrás à época em que tinha 16 anos e muita coisa acontece a partir daí. Na relação dela com amigos, com o pai, e é uma história bonita. É uma história muito bonita. Se conseguirem pôr a mão a esta obra, Amanhã é Esta Hora, foi editada em Portugal este ano, em janeiro de 2023. Recomendo bastante, dá uma boa leitura, é muito bom entretenimento. Gostei muito desta personagem e da sua jornada ao longo dos anos. Depois, Nothing to See Here, de Kevin Wilson, é uma obra completamente diferente daquilo que eu costumo ler e completamente diferente de todas as obras que eu aqui já referi. Nothing to See Here, só pela capa, só por esta capa, já dá para perceber que é uma história assim um bocadinho estranha. E é. Mas é tão amorosa, é tão fofinha. São aqui 2 crianças que viviam com a mãe morre. Então elas vão forçosamente viver com o pai e com a madrasta. E a madrasta arranja ali uma conhecida, não se pode dizer propriamente uma amiga, mas uma conhecida, para tomar conta delas. Que se vê grega, mas a rapariga precisava de trabalho, então acaba por aceitar, porque estas crianças têm ali uma condição médica muito peculiar. Elas começam a arder, não é? Estão a ver pela capa. Elas começam a arder assim, do nada, quando se enervam, ou, enfim. É uma história um bocadinho estranha, um bocadinho peculiar, mas foi muito bom entretenimento também. E as crianças, nós acabamos por nos afeiçoar um bocado a elas, sinceramente. Porque, coitadinhas, elas acabaram de ficar órfãos de mãe e as circunstâncias em que a mãe morreu e eles se aperceberam, são muito tristes. E o pai não lhes liga nenhuma, a madrasta também não está propriamente preocupada, só quer que elas estejam bem, estejam seguras e não se ponham para aí a arder e a queimar, a queimarem-se elas próprias e a queimarem as coisas à sua volta, e quer paz e sossego, até porque o pai tem uma profissão assim de destaque. E não querem que o mundo saiba que os seus filhos têm esta condição, não é? Querem manter low profile, então... e as crianças apercebem-se disso e fazem as suas traquinices, não é? Porque não se sentem propriamente amadas, e é muito amoroso. É estranho, mas é uma história muito amorosa. Também gostei muito. Depois, Friend Request, de Laura Marshall. É um thriller que eu gostei bastante. Gostei bastante. Uma mulher que recebe um friend request, ou seja, um pedido de amizade do Facebook de uma rapariga, uma mulher, não sei como posso dizer, uma mulher à data, não é? Que tinha morrido muitos anos antes, durante os tempos do liceu. E a história começa a partir daí, porque se ela morreu, quem é que me está a enviar um pedido de amizade pelo Facebook? O que é que se está a passar? Será que é mesmo ela e ela não morreu?
e começa a recontar a história, o que é que aconteceu, e ela sente-se culpada. Ela não está 100% inocente nesta morte, e nem ela nem outras, porque aquilo é à boa maneira americana. Sabem aqueles filmes aquelas que têm, de liceu, que tem aquelas intrigas, os grupinhos, depois tem os bullies, não é? O grupinho das miúdas populares, super giras e da moda, etc. E depois aquelas que ficam à parte, sobre as quais recaem rumores de que fizeram, de que aconteceram coisas horrendas, e às vezes até nem é verdade. E isso aconteceu aqui. Uma rapariga nova que vem de outra terra, que começa a girar, a circular na escola rumores de que tinha feito coisas que... a não ser verdade, ninguém sabia muito bem, mas ela foi logo posta para canto, crucificada por um grupo de raparigas. E esta nossa protagonista estava ali no meio, ou seja, ela nem fazia parte do grupo das más, das meninas más, que crucificam e que tentam destruir a vida de alguém só porque sim, porque é giro, porque são populares, nem da moça que veio de uma terra distante e está a tentar encaixar-se e adaptar-se à nova realidade, na nova terra, na nova escola. Ela estava ali no meio a tentar agradar às duas partes e não conseguiu. Gostei muito desta história. Acho que está bem contada, está bem escrita, está bem pensada, não é perfeita, mas gostei muito de saber depois no final o que é que aconteceu, quem é que realmente enviou aquele pedido de amizade. Muito interessante, recomendo. E por fim, para fazer as 10 obras favoritas deste primeiro semestre, já falei aqui de A Canção Doce, de Leila Slimani. Também foi uma obra muito interessante, com um início explosivo muito que nos agarra, não é? Falar de duas crianças que foram assassinadas. Depois todo o desenrolar da história a explicar a vida daquela família, aquelas duas crianças, com o pai e com a mãe, e com a ama, que tinha sido contratada para tomar conta delas, e em quem os pais confiavam, e com a qual as crianças passavam o dia inteiro, porque os pais trabalhavam os dois e chegavam a casa tarde. E a ama assassina as crianças, assim, do nada, sem que ninguém tivesse à espera, assassina as crianças. E, conforme eu referi no vídeo de opinião que fiz para esta obra, isto foi baseado, a Leila Slimani baseou-se numa história da vida real que se passou nos Estados Unidos aqui há uns anos. E fez-me tudo ainda muito mais sentido. Achei que foi só o final um bocadinho morno, queria ali algo mais. Mas é uma obra que agradará a muita gente, e que agradou a muita gente. Para mim só ficou a faltar ali um bocadinho mais, mas sem sombra de dúvida é uma das melhores obras que eu li este primeiro semestre. E é isso, de uma forma muito resumida, são 10 obras que eu ou amei ou gostei bastante e recomendo, e outras 2 obras que ficaram ali, né? Ok, está bem, não correu tão bem quanto o desejado, mas é isso, o saldo é extremamente positivo. Este segundo semestre também já está a correr maravilhosamente bem, estou a gostar imenso destas minhas leituras de verão. Espero voltar cá em breve para vos falar um pouquinho sobre aquilo que já li agora em julho e em agosto, mas por agora eu despeço-me com beijinhos, votos, boas leituras, e subscrevam o canal se ainda não o fizeram, deixem like e comentem este vídeo para eu saber que vocês estão aí a ver, que não estou a falar para o vazio, e para saber também das vossas leituras, das vossas experiências literárias ao longo do primeiro semestre de 2023, ok? É isso, beijinhos, boas leituras e até à próxima!